pessoal, canal FB Araújo mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um vídeo, um conteúdo bem interessante para vocês. Nós vamos debater hoje duas linhagens de cães. De um lado temos os cães de função, cães de trabalho, de um outro lado os cães de exposição. Eu estou aqui hoje no local mais aberto, aqui no quintal de casa, bem quente hoje, fazendo um sol daqueles, mas procurei uma sombra aqui para poder abordar um pouquinho desse assunto, que é muito, mas muito polêmico no nosso dia e não só hoje. Esse tema que eu vou abordar, isso já remonta a décadas e décadas atrás, principalmente em algumas raças, como o pastor alemão, Doberman, Rottweiler. Já vem de longas datas, de longos anos atrás, essa questão, o que é um cão de função, o que é um cão de exposição. De um lado nós temos criadores que defendem os cães de função, os cães de trabalho, aqueles que exercem um tipo de função, seja ele para guarda patrimonial, seja ele para trabalhar com a polícia, seja ele para guarda residencial territorial, e de um outro lado temos aí um outro segmento que infelizmente nós temos que abordar esses dois lados hoje, poderia ser os dois unidos, e nós vamos debater isso, nós vamos questionar isso no vídeo. Esse vídeo hoje eu vou trazer para vocês em duas partes, essa vai ser a primeira. Como é um tema bastante polêmico e bem vasto, tem muito assunto, tem ideias de alguns criadores que eu trago para vocês, de profissionais renomados, capacitados, que falam desses dois segmentos. Então, assim, para iniciar esse nosso assunto, os cães de exposição, trazendo aí uma padronização a partir das sinofilias, que são as confederações que analisam os cães quando vão para a exposição. Trazer duas delas, a CBKC e a FCI, que trabalham com segmento de padronização das raças caninas, seja ela pastor alemão, Rottweiler, Doberman, enfim, entre outras. São várias e várias raças, e cada raça dentro dos seus respectivos grupos. Então esses dois segmentos levantam as suas respectivas bandeiras. De um lado, como eu falei, função, defendendo sempre o trabalho, e de outro lado, criadores renomados também, que defendem a sinofilia, a partir de cães dentro de uma estrutura de uma padronização, a partir de uma sinofilia. E para iniciar essa nossa conversa, para iniciar esse nosso debate desse tema tão polêmico, eu vou iniciar um pouco a história, o meu contexto histórico, a partir de algumas criações que eu já tive de raças caninas, e lá atrás, muito atrás, com meu pai, iniciando aí com os cães vira-latas, né? Vira-lata entre uma aspa bem grande, porque tinha algumas linhagens de cães que meu pai fazia na época, cruzas, como por exemplo o vira-lata tradicional com fila, o vira-lata tradicional com dálmata, o pastor alemão a gente fazia cruza com vira-lata. Eu diria hoje que esse termo seria mais para bandog, né? Que são os cães que a gente mistura, dependendo da raça que você vai querer adquirir. Por exemplo, se você quiser um molossóide, você trabalha aí com a linhagem de mastim napolitano, com a linhagem de fila, alguns mastifes, fazendo cruzamento com os terres, com os cães de caça, como o dogo argentino, com os APBT, que são os American Pitbull Terrier, que tem um drive mais voltado para caça também, esse drive mais voltado para questão de drive, de correr, de pular, de exercitar, fazendo também cruza com o pastor de Malinois também, que é um cão bastante elétrico. Então, fazendo esse tipo de cruza, você hoje traz um segmento que eu chamo hoje de bandog. Mas o que eu quero trazer para vocês, dentro dessa minha perspectiva de linha de tempo, iniciando lá muito tempo atrás, quando eu iniciava aí com meu pai, eu me recordo de algumas criações que nós tivemos a partir dos meus 10 anos. Hoje eu tenho 49, então já tem um bom tempo. E dentro desse segmento que a gente começou, meu pai começou, vamos dizer assim, e nós tínhamos os nossos cães, eu lembro de um cão que ficou marcado na nossa vida, na minha vida, um cão por nome de Ted. Ted era um cão que nós chamávamos no tempo de mestiço, cão mestiço. Tinha um choque de sangue aí entre um vira-lata, ele era um vira-lata bem grande, diferente daqueles vira-lata que a gente chama pé seco, né? Rabo seco, aqueles bem magrinho que a gente vê na rua. Mas era um vira-lata bem encorpado, que meu pai dizia que na época ele tinha sangue de pastor alemão misturado com fila, ou seja, era uma salada mista, era um misto de pastor alemão com fila brasileiro e o vira-lata, que determinou um cão chamado Ted, que finalizou, na verdade, a palavra correta é que finalizou
nesse cão nosso chamado Ted. Ted era um cão bastante ativo, era um cão robusto, né? Não tinha uma ossatura tão pesada devido às misturas de raça, mas ficou um cão excelente para guarda. Nunca foi feito, eu vou deixar isso bem frisado, ele nunca foi feito treinamento. Naquela época a gente nem sabia o que era isso, treinamento, tinha que fazer ataque, como ia morder, se ia morder de boca cheia ou não, não tinha isso, não existia. Pelo menos ao meu conhecimento não tinha isso. E eu vi que o Ted exercia uma função de guarda como assim nenhum outro cão eu vi, né? Dentro dos que eu tive, claro, a não ser os que eu já tive já recente, o Fila e o Rottweiler. Mas trazendo para essa questão da função, ele não tinha uma raça pura, ele não tinha uma padronização a partir de uma sinofilia, ele não tinha uma raça determinada a partir dos seus caracteres, padronização, como por exemplo, do seu corpo, do seu músculo esquelético, da jarrete, da garupa. Estou trazendo alguns termos técnicos para vocês entenderem que ele não tinha nada disso, o que a sinofilia traz hoje para as raças, né? As raças têm que ter suas características, têm que ter as suas peculiaridades. O Ted não tinha nada de característica própria, não tinha nada de peculiaridade. Ao contrário, ele era uma mistura, como eu já falei, de 3 raças aí, que originou, vamos dizer assim, que resultou no Ted. Um cão que fazia uma guarda alta, ele é um cão muito ativo. Ele era um cão que tinha um drive de caça muito alto, não podia entrar nenhum animal lá, não só gato, era o que caía, rato. Na época tinha aqueles gambá grandes, que na nossa região a gente chama de mucura, o que caía no quintal ele matava. Se deixasse também animais, até um animal de um pouco mais de grande porte, ele se deixasse, ele pegava também. Nessa época meu pai tinha carneiro, ele tinha essa vontade de abater, inclusive abater um carneiro do meu pai, na época. Então um cão excelente, ele dava conta do recado para fazer a guarda territorial e ele tinha esse instinto de caça muito, muito alto, mostrando que era um cão de função, era um cão de trabalho que não tinha uma estrutura, uma padronização a partir da sinofilia. E o Ted era um cão, na minha opinião, um cão bonito, não era um cão, vamos dizer assim, perfeito dentro dessa linhagem que traz de padronização, de estrutura, mas era um cão que fazia a sua função como nenhum outro cão fazia. Então, dentro dessa lógica que a gente vai trabalhar hoje de função e exposição, por conta disso, alguns criadores, eles defendem os cães que têm como prioridade para eles a questão da função, um cão que tem nervo, um cão que tem vontade de fazer guarda, um cão que tem vontade de fazer a sua caça. Não depende unicamente, exclusivamente, somente de estrutura física. Esses cães de função hoje, alguns criadores trazem essas ideias à tona e algumas vezes causam uma polêmica. E aí começa a trazer essa polarização, infelizmente, no mundo canino. O mundo nosso já está bem polarizado, né? A verdade é essa, tanto na questão política, a gente vê isso no nosso país, não só no nosso país, mas como um todo. Quando a gente trabalha a geopolítica, eu trabalho aqui a minha área, geopolítica, a gente trabalha a geopolítica da Europa, das Américas, então assim, eu não consigo enxergar somente um local restrito, um recorte espacial de um local, não. Essa polarização, ela faz parte do nosso mundo. E no mundo canino não poderia ser diferente. Hoje a gente tem essa polarização no nosso país, por conta que alguns criadores, através de uma fala, através de uma ideia que ele tem, talvez por não saber expressar a sua ideia de alguma forma, ou então porque eles acreditam piamente naquilo, e às vezes até ignorando o lado da exposição, que no meu ponto de vista não é correto. Esse é o meu ponto de vista, não é legal. Porque eu vejo que os cães de exposição também têm o seu lugar, aí, né, nesse meio, nessa confusão toda que infelizmente está acontecendo no nosso país. Eles têm o seu lugar de mérito também. A sinofilia, ela não nasceu ontem, não nasceu hoje nem nasceu ontem, já tem um longo tempo que percorre aí com cães de estrutura. A partir das sinofilias foram criados grupos, foram criadas raças. Se a gente for lembrar, antes da sinofilia tinha os cães, mas não tinha essa padronização. E para alguns essa padronização ela não foi bem-vinda, porque quando a sinofilia ela traz uma padronização de raças caninas a partir dos seus
segmentos de grupos, segmentos de raças, elas deixam de privilegiar o que? O temperamento, a função, a guarda do cão, o trabalho que aquele cão tem que exercer, priorizando o que? O estereótipo, né? Que a gente chama de fenótipo, priorizando o que é a casca, né? Vamos dizer assim, a embalagem, o produto visível, visivelmente olhando, o produto que a gente consegue enxergar na sua padronização escultural, que essas sinofilias, elas começam a estruturar de um determinado tempo, de um determinado produto que eles querem trazer para que possam ser assim divulgadas determinadas raças. Então nessa confusão toda, a sinofilia em algum ponto ela deixa a desejar, com a ideia de alguns criadores, segundo alguns criadores, e o meu ponto de vista também como criador, como um amante da raça canina a partir dos meus 10 anos, aprendi isso com meu pai, já citei para vocês, já falei. Então quando a gente começa a entender o que são hoje essas padronizações a partir dessas estruturas físicas caninas, a gente vê que realmente algumas raças, e não são poucas, viu gente, elas deixam a desejar no quesito trabalho. E aí traz esse mundo nosso, mundo canino, com essa discussão. Quais são os melhores cães? São os de exposição ou são os de guarda? Se você estiver escolhendo cão para guarda territorial, para guarda patrimonial, ou guarda da sua empresa, ou para fazer algum tipo de serviço, como uma caça, ou até mesmo um serviço militar, ou outro tipo de serviço, na minha opinião, eu aconselho vocês em busca de cães que têm estrutura mental, física, que tem drive, que tem nervo de aço, que tem sangue nos olhos, como a gente diz aqui na nossa região. Cães que fazem a sua função, o seu trabalho com excelência. Não excluindo, claro, a exposição, mas lembrando sempre que cães estruturais, eles são vendidos a partir da sua beleza, principalmente isso. Não adianta a gente negar, nós temos que ser bem claros, bem resolvidos em relação a isso. Cães de exposição, eles passam por um acompanhamento, por uma observação, por uma análise dos profissionais, de alguns juízes, onde ficam ali os donos e os handlers, são aquelas pessoas que vão andar com os cães nas exposições, e a partir desse olhar, que é o olhar do juiz, esse olhar mais minucioso, vai analisar o cão a partir da sua dentição, dos seus olhos, dependendo da raça. Cada raça tem seu segmento, tem sua estrutura que tem que ser atingida. E quem vai analisar esse cão? É um profissional, que é o juiz, naquele momento que está acontecendo aquela exposição. O que alguns criadores dos cães de função falam? Que esses cães de exposição deixam a desejar no quesito trabalho, porque eles entendem que a sinofilia, a partir do momento que elas criaram esses grupos de raças, eles priorizaram o quê? O estereótipo. Eles priorizaram o fenótipo, ou seja, a estrutura, o que você enxerga, o que você vê, o belo. O cão belo, ele é vendido muito mais rápido que aquele cão que não é tão belo, mas que pode ter uma função de trabalho. Isso é fato. Então, a partir desse olhar de estereótipo, eles entendem que as sinofilias elas não estão contribuindo no que diz respeito à função do cão. Porque naquela prova que a gente observa, e eu já observei várias e várias provas, já participei de algumas, não como juiz, nada disso, mas como curioso, e já li muita coisa, muito artigo relacionado às exposições. Tem inclusive um canal que eu acompanho muito, que eu gosto, sou inscrito do canal, Sinofilia Digital, admiro o trabalho do Sávio, é um baita de um profissional, um cara que eu tiro o chapéu para ele, um cara bem criterioso, inclusive às vezes na fala dele ele traz alguma polêmica, mas a gente tem que entender, pessoal, que os profissionais desse segmento, eles vão defender o que eles acreditam nisso, e eu não digo que eles estão errados, porque se esses camaradas estão na exposição, priorizando essa questão da estrutura, para eles
embora eles falam que também é possível ter cães de estrutura, cães de exposição, ter temperamento para função, para o trabalho, coisa que eu particularmente eu não acredito como eles acreditam. Mas enfim, eu também não estou aqui para jogar pedra, não estou aqui para desmerecer o trabalho desse rapaz. É um dos que eu conheço. Eu estou falando, citando o Sábio, porque foi o que veio em mente, é o que eu acompanho o canal com ele, na Sinofilia Digital, como eu já falei. Ele faz um excelente trabalho, ele vai até os canis, ele entrevista os proprietários, os donos dos cães. E ele tem um conhecimento dentro da sinofilia como eu, por exemplo, eu não tenho. Então eu não posso desmerecer um profissional desse gabarito. Não sou eu que vou chegar aqui e falar, olha, você faz um péssimo trabalho, você está errado. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém e falar que ele está errado? Não, ele tem uma construção dentro daquele trabalho. E a gente tem que aprender uma coisa, a gente tem que ter essa humildade e entender que esse trabalho não nasceu ontem, como eu já falei. E tem profissionais que estão fazendo esse trabalho há um longo tempo. Profissionais que a gente vê também que tem uma capacidade. Embora muitos acham que esses profissionais estão aí mascarando muita coisa, em alguns segmentos, em alguns pontos, principalmente no que diz respeito à guarda, à função, a trabalhar o cão para fazer trabalho. Assim, eu particularmente, eu não vou apontar quem faz, quem não faz. Eu estou aqui para trazer esses dois segmentos para vocês, e eu não estou aqui para desmerecer o trabalho de ninguém, eu não estou aqui nesse canal para dizer que fulano está certo, fulano está errado. Quem sou eu para apontar o dedo, para dizer quem é errado, quem é certo? Camarada que tem uma construção na sua vida profissional. Não sou eu aqui que vou chegar e desconstruir o trabalho dele. Mas no meu ponto de vista, os cães de exposição, no meu ponto de vista como criador, e ao longo do tempo que eu já criei cão, e o nosso segmento vai ser do fila brasileiro, como vocês sabem, eu vejo que tem esse calcanhar de Aquiles, sim. Tem um problema a ser resolvido. Essa exposição que eles trazem está deixando a desejar no que diz respeito ao primordial cão, que é o cão de trabalho, o cão de função. Então, nesse vídeo de hoje, eu trago essa polarização, isso é uma polarização, e trazendo para vocês as indagações. É possível associar os dois? É possível trazer essas duas linhagens em um único só cão, em um único cão? Não sei, alguns profissionais dizem que sim, outros dizem que não. Há uns 4 dias atrás eu assisti aí no canal muito interessante, o Treta, acho que é Treta Animal, Treta Canina. 2 grandes criadores, o Eduardo do Kennel Club, criador de Canicoce, de Presa Canário, e o Bruno do Canil Santa Morte. Eu achei interessante, 2 com pensamentos antagônicos ali. Bruno priorizando mais uma presa de função de trabalho, um cão com temperamento lá em cima, um cão bem louco para proteção, aquele cão realmente que faz a sua excelência como ninguém. O Bruno tem muito isso, quem acompanha sabe, ele prioriza cães com temperamento muito alto, acima da média. E o Eduardo, que eu também acompanho, ele tem lá no seu plantel os presas, que também faziam parte de exposição. Segundo ele, não faz mais, por alguns critérios que ele viu que a FCI mudou. Eles não se entenderam, não se resolveram no quesito que diz respeito ao presa, que estrutura o presa tem que ter. E por conta disso, eu acho que ele deve ter tido algumas decepções, né? Ele não deixou bem claro, mas eu entendi que foi isso. E ele abandona o que? As exposições, e agora começa trilhar um novo caminho, que pelo que eu entendi, os dois vão estar andando junto. Bruno trazendo mais essa linhagem de presa temperamental, de trabalho, fazendo a guarda com excelência, que tem que ser, que eu acredito, tem que ser assim. E de outro lado, o Bruno trazendo seus cães com a estrutura mais forte, mais pesada. E quem sabe aí, esse será o futuro, né? Esse será aí, através desses criadores, que eu acho que não tem que ficar só nesse campo de discussão, dizendo quem é melhor, quem não é, apontando só o dedo, você deixou a desejar aqui, o outro já aponta e fala, você deixou aqui. Eu acho que isso não vai chegar a nenhum resultado. Eu acho que a melhor coisa é tentar entender os dois lados, cada um entender o seu lado,
trazer o que você tem de melhor e somar com o outro que ele tem de melhor, e juntos os dois vão multiplicar. E pelo que eu estou vendo, pelo que eu vi, pelo menos há 4 dias atrás eu assisti esse vídeo lá no podcast, eles estão bem interessados a fazer essa fusão, né, das duas linhagens. E aí quem vai ganhar com isso somos nós, né? Somos os que gostam das raças caninas, que gostam dos cães de função, de trabalho, e também dos cães de estrutura, né? Aqueles cães de estrutura que você consegue enxergar algo de uma padronização nele. Eu particularmente, eu não sou aquele cara que respeito quem seja assim, que fala, olha, eu prefiro ter um cão raquítico, mas que tenha temperamento. Não, eu prefiro, se for possível, um cão belo, um cão bonito, que tenha temperamento, muito temperamento atrelado a esse cão. Que ele traga isso na bagagem dele, esse cão com nervo forte, com coragem e determinado a fazer algum tipo de função. Algo ele tem que fazer, ele tem que mostrar serviço, ele tem que pagar a sua ração. Mas ele tem que, se possível, ter uma boa estrutura, ele tem que ser bonito. Esse é o meu pensamento. Tem uns que falam que não, eu quero só temperamento, pode ser um feio, pode ser um canela seca, fazendo guarda, até porque eu acho que para o cão para guarda, para defender o seu território, ele tem que ter uma estrutura. É como se fosse um soldado, um bom soldado que sabe atirar, que tem treinamento, mas é um soldado mirrado, um soldado magrinho, ele vai ser em desvantagem quando ele pegar um soldado bom também treinado do outro lado. Então a gente tem que ter esse cão que tenha nervo de aço, que faça o seu serviço, mas que tenha uma estrutura, que possa intimidar às vezes pela sua imponência, que não seja preciso o combate, mas se for ter o combate, que ele execute e que tenha um excelente resultado. Essa é a minha opinião, ok, pessoal? Então esse vídeo eu trago isso para vocês hoje. Cabe a segunda parte, que tem muita coisa para a gente falar. Quero que vocês fiquem conosco, que logo teremos outra parte desse vídeo. Fique ligado, fique atento no canal FB Araújo, canal que está crescendo. Conto com a ajuda de vocês. Agradeço muito a galera que está seguindo, a galera que está acompanhando, que está comentando. E esse é o nosso objetivo, falar de cachorro, que é o que a gente gosta. FB Araújo gosta de falar de cães, de cachorro. A gente se identifica nessa pauta, a gente se identifica nesse segmento. Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, a segunda parte eu trarei para vocês. Fique atento, ative o sininho, as notificações. Comente o que você acha dessa polarização de função versus exposição. Breve, a segunda parte. FB Araújo. Fui!